Olá, bom dia. Vão dando ok para ver se está bom o áudio, certo? E a imagem, por favor, deem um ok se está bom de áudio e imagem. Vou acompanhando aqui do lado, ok? Se eu não responder vocês agora, eu vou responder quando a live terminar, tá? Essas adaptações que a gente tem que ir colocando em dia, né? Ah, que delícia! Bom dia a todos. Vão dando um ok. O áudio tá bom, Yasmin? Legal. Obrigada. Tá, Ana? Tá. Legal. É o Gabriel, né? É. Tô dando só um ok aqui. Não vai dar para fazer ao vivo assim todas as perguntas, porque digitar e falar, vocês sabem que a Pro vai se adaptando, né? Tá bom o áudio? Tá ótimo, Fê? Tá bom. Vou dar 3 minutinhos, 4 minutinhos para todo mundo entrar, quem tem que entrar, tá bom? E a gente já começa. Já eu coloco, eu visualizo a lousa para trás, ó, que tem anotações ali, vocês estão percebendo, né? Já sai um pouquinho para vocês verem o que está escrito ali. Tá tudo ok, Larissa? Saudade de todo mundo, de verdade, viu? O áudio tá ok, João? Legal. Bom dia, Caio. Que saudades. Ana, Larissa, que saudades. Essa primeira aula a gente vai vendo assim, se adaptando, né? Olhando o celular, olhando o notebook, olhando as respostas. Então eu peço que vocês tenham só um pouquinho de paciência com a Pro, tá? Porque eu quero ver vocês respondendo aqui, mas aí eu tenho que dar a aula, né? Material também, enfim. Vinícius, ok? Tá tudo certo. Aí, Fê, tá tudo se adaptando, né, Fernanda? E com vocês aí, gente, como tá a família? Como tá vocês? Vou parar de ler um pouquinho, tá? Para me concentrar, falar com vocês. Essas lives, eu acho que elas são muito importantes para a gente manter um contato direto, né, gente? Elas são importantes para vocês tirarem uma dúvida, né? Como eu disse, ainda como é uma semana de adaptações, responder ao vivo aqui agora, a não ser que eu vá lendo e vá respondendo por voz, eu acho tranquilo, mas responder digitando, a prova fica meio confusa, tá bom? O mais importante dessas lives, meus amores, é que vocês tenham um norte, tenham um caminho para seguir o estudo de vocês, beleza? Vocês têm um material excelente. Falar para vocês, peguem o material, já está disponível na escola, desse segundo bimestre. Hoje a gente vai falar um pouquinho só do que a gente viu durante o primeiro bimestre, né? São 2 turmas que eu tenho certeza absoluta que estão bem direcionadas até onde nós chegamos e que a gente não vai ter maiores dificuldades, né? Meus amores, as dificuldades, elas podem até surgir, mas aí é uma questão da gente ir direcionando, se adaptando e sanando as dificuldades de vocês, tá bom? Adaptações, tanto a Pro quanto vocês, a gente está vivendo, né? Mas a gente está aqui para ultrapassá-las, tá bom? Chegou todo mundo? Posso começar? Saudade de vocês. Essas lives vão ficar disponíveis, eu acredito que é o dia todo, né? Mas é importante que vocês entrem no horário que foi estipulado para vocês, para não ir encavalando, né? Para vocês mesmos não se perderem aí em conteúdo e disciplinas. Chegou todo mundo? Posso começar? Materiais
atividades, PowerPoint, aqueles slides. Eu vou disponibilizar no material adicional do SAI. Sabe aquela atividade que a Pro mandou para vocês, que serviu para a gente fechar o bimestre? Então, naquele mesmo caminho vocês vão fazer, tá bom? Vocês vão receber um recadinho da coordenação falando que tem coisinhas lá para vocês visualizarem, tá bom? Ou fazerem, certo? Combinado assim? Eu acho que vai dar certo, mas a gente precisa se organizar, né? Podemos começar? Será que entra todo mundo? Porque tá o oitavo A e o oitavo B, né, pessoas? Que saudade, João. Mas vai acabar logo, gente. Espero. Espero. Tá bom? Vamos começar, gente? Olha só. Se vocês visualizarem a lousa, né? Deixa um pouquinho aqui, ó lá. Vejam se dá para ver um pouquinho. São os capítulos que a gente viu no bimestre, né? Vou falar um pouquinho do último, que é a vinda da família real portuguesa ao Brasil, não é? Mas que foi uma consequência, né, de todo o processo que a gente começou a ver desde lá da Revolução Inglesa, das revoluções inglesas, passando pelo movimento iluminista, passando pela França Revolucionária, por Napoleão, lembram? Né? E as transformações que foram ocorrendo aos poucos aqui na América, seja ela espanhola, né? E aí a gente chega no Brasil. A gente iria findar o primeiro bimestre falando da vinda da família real portuguesa para o Brasil, né? Que foi uma consequência, sim, das políticas de intervenção de Napoleão em Portugal, né? E é claro que a gente vai começar a entender todo o processo político, econômico e social que começa a se estabelecer de mudança aqui no Brasil. Estou falando muito rápido? Não, né? Vocês estão acostumados com a Pro, né? Então tá, olha só. Quando a gente viu lá revoluções inglesas, era legal sempre, ó, dica. Era legal sempre que vocês tivessem em mãos um material físico, apostilou mesmo, ó, igual a Pro tá aqui, ó, né? O material físico de vocês, para vocês irem acompanhando, não é? Não dá, obviamente, pelo tempo, né? E nem pela nossa condição aqui, por ser uma live, de a gente estar lendo, igual a gente faz discutindo, né? Olha que falta faz uma sala de aula, né, galera? Que falta faz a presença física de um professor na vida do aluno, não é mesmo? Tá? Mas eu vou tentar, de todas as maneiras, tentar minimizar esse transtorno que a gente está vivendo ultimamente, tá bom? Então, volta lá no conteúdo. Então, verifiquem no materialzinho de vocês. Hoje vai ser mais um bate-papo do que a gente viu durante o bimestre, beleza? Dá um joinha aqui, assim, ó, certo? Nada que vocês não tenham pleno conhecimento, nada mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Revoluções inglesas, vão pontuando aí para Pro, né? Vão dando um tiquezinho que a gente viu. As revoluções inglesas ocorreram, obviamente, na Dona Inglaterra, né? Onde já tinha uma história de absolutismo, lembram disso, né? De reis autoritários, de reis que possuíam em suas mãos o controle da sociedade, da política, da economia, né? E aí, essas revoluções, elas vêm para quê? Né? Elas vêm para trazer mudanças na vida da sociedade inglesa. Que tipos de mudança nós podemos observar lá quando a gente estudou? Né? A figura central, decisiva, de um órgão chamado parlamento. Lembram? A luta do parlamento inglês para que sua presença fosse efetiva na construção de uma nova mentalidade inglesa, onde o rei tivesse seus poderes limitados, lembram disso? A briga que foi, né, o parlamento ter autonomia, né, naquela Inglaterra absolutista. Lembra dessa fala minha? Nenhum rei queria largar o osso do poder,
não é mesmo? Nenhum rei absolutista queria largar seus privilégios, né? E muito menos a nobreza que estava aqui, né? Pendurada nele. Tá ok? Então, essas revoluções inglesas, nós conseguimos observar que a figura do parlamento nas decisões políticas foi um marco, certo? Deste processo. Né? Aí a gente começou a ver que o uso de navegação, lembram dos atos de navegação? Foi de suma, de muita importância, né? Porque foi onde a Inglaterra começou a associar com outros países, né? E aí a gente consegue perceber que a Inglaterra dá o pontapé para as mudanças que vão ocorrer dali para frente. Se vocês observarem no próximo capítulo, tá ali, ó, lá embaixo, que era o iluminismo. Lembra? Né? O iluminismo, esse movimento muito importante, um movimento filosófico, um movimento científico, né? Que foi a base ideológica, estrutural, de pensamento para o que está sendo construído nessa, por enquanto, Europa. Beleza? Lembram? Iluminismo, pensamento científico, pensamento filosófico, que está servindo de alicerce, de base para a construção de uma nova mentalidade. Né? Essa mentalidade é uma mentalidade política, econômica e social que está mudando ali pela Europa. Eu estou falando da Europa, mas vocês vão ver que já, olha lá embaixo, né? Vai vir para a América. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Prestem atenção, não vou ficar lendo aqui, hein? Senão a prova vai perder a concentração, tá bom? Tudo bem até aqui, iluminismo? Beleza? Depois a gente viu Revolução Industrial, que vocês fizeram os belos. Para quem fez, né? Os belos seminários, muito bons, onde a gente começou a ver quem foi a pioneira da Revolução Industrial. Pergunta 3, 2, 1. Quem foi a pioneira? Quem foi a primeira a se lançar nesse processo de Revolução Industrial no mundo? Quem é que vai responder primeiro? Saudade da aula de filosofia, Ana? A gente vai ter, calma aí. Quero fazer seminário. Então, olha lá. Qual foi o primeiro país a se industrializar, né? Servindo como base nesse processo industrial? Inglaterra. A dona Inglaterra foi a primeira a industrializar, industrialização. Quando eu falo industrialização, eu quero dizer que um grupo está ascendendo. O que é ascendendo? Está se elevando socialmente, economicamente e politicamente também, porque ele está sendo parte do processo. Fazendo parte desse processo e que vai ter tudo a ver com a Revolução Industrial, a burguesia. Essa burguesia vai ser um grupo muito importante para a gente ter de revolução, porque afinal de contas serão eles que terão as ações necessárias com a lei, com certeza, do poder político, mas eles terão condições econômicas de produzirem as primeiras áreas dessa Inglaterra. Primeira área da Revolução Industrial que vai se concretizar, lembram disso? A indústria têxtil, de tecido, né? Vimos lá as primeiras máquinas, né? As primeiras fiadeiras de algodão inglesas. A gente viu todo o mecanismo, todo o processo de revolução industrial que ocorreu ali dentro do território, por enquanto, inglês. Depois sim, lembram dos seminários? Depois sim, outros países vão entrar no páreo, né? Vão entrar aí na questão de se industrializar. Aí sim, entra a França, que eu vi ali nos comentários, entra a França e outros países. Tudo bem até aqui, moçada? Nada do que vocês não viram. Qual é a principal mudança para se denominar Revolução Industrial? Uma reestrutura, né? Um novo modo de se pensar o mundo do trabalho, sobretudo, o mundo do trabalho e relações entre trabalhador e patrão.
não é? O tempo como sendo um gerente do trabalhador, lembra, né? A escravidão do relógio, a ditadura do relógio, não é? O trabalhador ele precisa se adequar a essas novas regras. Lembram dos seminários, né? Regras complicadas, né? Regras autoritárias, né? Muita carga horária, lembram das questões complexas, né? Que foram os primeiros anos da Revolução Industrial Inglesa, né? Horas e horas de trabalho, criança, trabalho infantil, trabalho feminino da mulher, né? A questão da exploração, não é? Dos abusos cometidos dentro de algumas fábricas inglesas e de todo o processo, infelizmente, complexo que surgiu dentro da Inglaterra, né? Em contraponto, em contrapartida, nós precisamos também que desse caos todo surgiram movimentos interessantes, né, de acertos e erros que vão colocar o mundo do trabalho em xeque, por exemplo, e tudo que estava se colocando ali na Inglaterra. Lembram do ludismo? Um movimento complicado que colocou a culpa, né, das explorações que estavam ocorrendo dentro das fábricas, colocaram a culpa nas máquinas e começaram a destruição das máquinas, né? E aí viram que não era esse o caminho, que a violência não era o caminho, não era a solução dos problemas dos trabalhadores, né? E depois começam a nascer alguns, vamos dizer assim, sindicatos que vão começar a lutar pelos direitos trabalhistas, né? Diminuição das horas, erradicação do trabalho infantil, não é? Colocação da mulher em equiparação salarial com o homem e as horas de trabalho, porque afinal de contas a mulher trabalhava dentro das fábricas e fora, as péssimas condições de moradia, lembram? Foi citado dos seminários que vocês realizaram. Enfim, todo esse panorama que a gente viu da Inglaterra foi se espalhando pelo resto do mundo, porque afinal de contas todo mundo queria se industrializar, não é? Tira o Brasil fora dessa por enquanto, viu, galera? Que o Brasil vai ser difícil de se industrializar neste período, muito complexo. Porque quando a gente vê Brasil, a gente vê que ele estava ainda lá atrás, ó, lá atrás, quando se fala de industrialização, quase nada. Tudo bem até aqui? Vamos lá, gente. Muito bem. Com licença que eu estou copiando. Ali, se você perceber, eu só coloquei os capítulos, o nome dos capítulos que estão na apostila do primeiro bimestre. Revolução Francesa. A Revolução Francesa, processo, todos os 10 anos de processo revolucionário dentro da França, estão lembrados, né? Revolução de novo, por que essa nomenclatura pro-revolução? Porque ela vai desestruturar para estruturar novamente. Ela vai mexer nas estruturas sociais do país, na parte política, afinal de contas, né, o absolutismo vai cair, não é? Essa velha ordem, esse velho regime, esse antigo regime, que já não estava trazendo bons frutos para os países, pelo contrário, né? Depois, na estrutura econômica, né, a gente vai perceber que a economia estava travancada, estava, né, enrijecida pelo absolutismo, né, e a base do iluminismo vai ser a liberdade econômica, certo? E aí vai nascer, por isso vai nascer o capitalismo, né, gente? Porque a partir de então, o homem percebeu que ele pode lucrar com o trabalho de outro homem. Ele pode enriquecer através do trabalho de um outro homem. E aí começam a nascer várias ideias que vão penetrar aí toda essa sociedade que está ganhando uma nova forma a partir de então. Esse processo que a gente está vendo aqui, ó, todos eles, tá, gente? Eles vão ser muito importantes, porque depois nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Nunca mais o mundo vai ser o mesmo. Muito interessante esse olhar histórico do homem, né? Muda a mentalidade. Ele começa a perceber que ele pode enriquecer. E que o dinheiro não precisa ir necessariamente todo para o Estado, não é?
ele pode enriquecer, pagar seus impostos e enriquecer, né? Esse modelo deu super certo. O que vocês acham? Depois, tô dando uma revisão, Larissa. Não tô seguindo página. Vocês têm, ó, presta atenção. É muito bonitinho isso de vocês. Vocês estão tão acostumados com a aula da Promara, que é aquela coisa metódica, né? De irmos acompanhando. Como é uma revisão, Larissa, eu tô falando mais ou menos o que a gente viu, tá bom? Depois, o que está ali? Napoleão Bonaparte, depois de 10 anos de processo revolucionário, a burguesia coloca Napoleão Bonaparte no poder, né? E esse Napoleão vai criar uma outra França, uma França com um código civil novo, lembram do Código Civil Napoleônico, né? Mas que ainda vai guardar marcas, porque a França não vai ser mais a mesma depois da Revolução Francesa, né? Napoleão vem de um histórico, ele tem um currículo muito agradável, né? De várias vitórias por mundo afora, e a burguesia francesa decidiu, não foi democrático, ok? Foi um grupo específico que o colocou no poder da França, e aí a gente vai perceber que esse Napoleão, ele vai governar, lembra que essa minha fala? E Napoleão vai governar para esse grupo, né? Afinal de contas, ele tinha uma dívida para com esse grupo, certo? E aí a gente começa a perceber que essa França continua tendo problemas, né? Continua tendo preocupações sociais, certo? A sociedade francesa é uma sociedade neste momento complexa também, desde a época da Revolução, né? Lembra uma fala minha? A Revolução Francesa não serviu para todos, né? Inclusive, eu posso denominá-la, lembra disso, como uma revolução burguesa, porque ela foi direcionada, ela serviu à burguesia. Tudo bem? Marquem assim que isso pode até ajudar vocês porque vem depois. Certo? O que mais, gente? Depois a gente vai começar a ver, olha lá. Tá vendo ali? Ó, tô seguindo aqui o roteirinho. Depois, transformações políticas nas Américas. Lembra que a gente estava começando a ver, gente, né? E a gente começou a ver o quê? Olha lá. Página 190, para quem está acompanhando aí, que eu já vi que vocês não perderam. Isso é muito bonito de vocês. Parabéns, né? Vocês não percam o meu método. Não percam de acompanhar, de serem rígidos nas leituras. Em história nós precisamos ler, galera. Né? Gente, não abandonem esse hábito maravilhoso que eu consegui colocar em vocês, o hábito da leitura em história, bem, de acompanhar material, certo? Não abandonem. Não é porque a gente está longe fisicamente que a gente não pode adotar esse método. Tudo bem? Parabéns. Muito obrigada, tá? Então, para quem está acompanhando aí, o penúltimo capítulo é sobre transformações políticas nas Américas. A América vai passar por grandes transformações políticas, econômicas, sociais, né? Sempre quando a gente fala de sociedade é tão difícil, né, gente? Porque existe na sociedade grupos e grupos de poder, né? E que quem tem mais poder, privilégios econômicos, privilégios políticos, não quer abandonar. Não há hipótese alguma, né? Então não vai ser fácil. Só para lembrá-los, essa América, João, né? Que gosta dessa parte, a América, ela está dividida, ela ainda é colônia, né? Com exceção, vamos lá, ver das 13 colônias, lembra que se tornou Estados Unidos, que já se libertou da Inglaterra? Com exceção, nós temos a América de colonização espanhola, que é essa que está aqui no capítulo. Vão lá na página 191, para quem está acompanhando aí, né? Lembra aquele mapinha que a gente viu em aula? Vice-reino Vice-reino do Rio da Prata, Companhia Geral do Chile, Vice-reino do Peru, estão percebendo? Vice-reino. Vice-reino. Qual era o reino, a metrópole desses lugares aqui? A Espanha, eles eram colônia da Espanha. E quando eu falo colônia, meus amores, nós estamos falando do quê? Dominação, exploração
em todos os níveis. Escravidão, né? Escravidão. E aí a gente começa a perceber que essa Espanha também não vai querer largar o osso. Porque tá dando super certo. Lembra a prata que era mandada para a Espanha? Lembram disso? Né? E aí a gente vai ver que essa América já está passando por transformações políticas. Me deem um motivo. Que pensamentos que chegaram aqui do outro lado do Oceano Atlântico? Quais foram os pensamentos que vão embasar, que vão estruturar essas transformações políticas aqui na América? Iluminismo, muito bem, isso mesmo. E aí a gente vai começar a perceber que essas transformações vão ser importantes porque vão desencadear, vão dar o start para todos os movimentos de independência da América. Sim, senhores, eles vão querer se ver livre da dona Espanha. Muito bem, Lívia, já vi aqui. Iluminismo. Esse iluminismo vai atravessar essas ideias, né? De liberdade econômica, de liberdade política, de liberdade individual, social. Essas ideias vão atravessar o oceano e vão parar aqui na América, né? Onde nós vimos, vira lá, a independência do Haiti, não é? Tão problemático hoje, lembra dessas? Foi uma das últimas, gente, que eu falei do Haiti, que a gente fez até uma pesquisa na sala, uma pesquisa remota, né? Que eu pedi para vocês procurarem como está o Haiti hoje, né? Foi palco de grandes desastres naturais aí. Infelizmente, o Brasil é um país que ajuda muito o Haiti, ajuda internacional, né? Mas, volta lá atrás, mas o Haiti deixou uma marca muito significativa, muito importante de resistência, de liberdade, de luta pela liberdade deles. Lembrando que o Haiti era uma colônia francesa, ele era chamado de São Domingos, não é? E aí a gente vai ver a luta principalmente de um grupo, em especial no Haiti, que eram os escravizados, né, galera? Só para lembrar para vocês que a América toda tinha uma praga social, econômica. Qual era a praga? Escravidão negra. Não é? Essa escravidão que vai detonar a nossa história, que vai manchar a nossa história. As colônias que eram aqui da América Espanhola também tinham essa marca terrível na sociedade, que é a marca da escravidão, não é? E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a história nos dá grandes lições para entender que liberdade não é fácil de ser conquistada. A liberdade não é fácil de ser conquistada, 8º ano. E esse capítulo é para marcar vocês no sentido de que todos os povos que se uniram, né, dentro das suas particularidades, né, que se uniram para lutar contra, quer seja a escravidão por colonização, que não deixa de ser uma escravidão, né, quer seja a escravidão política, econômica, de você não poder crescer economicamente, de você ficar preso a um rei, né? Esse capítulo vai trazer para a gente nomes muito importantes de líderes revolucionários que lutaram para se ver livre das amarras coloniais. Se vocês verificarem no material de vocês, eu vou encontrar Simão Bolívar, lembram disso, dele? Né? Simão Bolívar, José de San Martín, Antônio José de Sucre, não é? Todos líderes aqui dessa América Latina, tão sofrida, não é? Uma América Latina que hoje, né, guarda marcas históricas desses processos de libertação, não é? Aliás, né, gente, qual é o país que não marca, que não traz uma história triste de libertação?
Porque a liberdade, como eu disse, ela não é fácil de ser adquirida. Nunca foi, não é? Tem sempre a troca. E a troca nem sempre é do jeito que esse povo gostaria, não é? Depois, meus amores, tô dando uma revisão, ok? Depois, as revoltas no Brasil, aí a gente já tá mais no Brasil, né? Ó, é isso mesmo, ó. Tô lá na página 194, para quem gosta de seguir as páginas aí. Mas é muito interessante esse método. É sinal que vocês estão comigo. Isso, Haiti atual, Ana. Isso mesmo. As marcas terríveis desse Haiti, não é? As revoltas no Brasil, Inconfidência Mineira, permeada de pensamento iluminista, porém, a Inconfidência Mineira, eu gostaria que vocês anotassem como influência de ideias iluministas, mas ainda essas ideias não eram para todos, né? Era para aquela elite. Lembra que eu falei? Foi em alguma sala, ou foi o A ou foi o B, que eu falei assim, quem é esse grupo que vai ter acesso às ideias iluministas de liberdade, né? Meus amores, eram os filhos dos senhores, né, que iam estudar nas universidades europeias e que eram atingidos, né, de uma certa maneira, influenciados pelos ideais iluministas. Eles voltavam, médicos, advogados, voltavam para esse Brasil e disseminavam essas ideias, né? Só lembrá-los da questão da Inconfidência Mineira, que é a tentativa de colocar fim na sobrecarga de impostos que estava sofrendo por questão do ouro enviado para Portugal, né? Tá vendo como nós éramos explorados, certo? E aí a gente começa a perceber que quem é que vai lutar para acabar com sobrecarga de impostos, hein, gente? A elite, não é? Porque ela era sobretaxada, taxas atrás de taxas que os portugueses, que a coroa portuguesa mandava. Então, a Inconfidência Mineira vai ter esse quê de um movimento meio que elitista, sim, por enquanto. Tudo bem? Figura do Tiradentes, certo? É considerado um herói nacional, mas quando a gente viu, né, a gente pôde perceber que Tiradentes, meu Deus, né, ele foi alvo do castigo individual para que sirva para o coletivo, né? Então eu pego você e esquartejo você e coloco você como o desgraçado da história para que nunca mais tenha esse tipo de manifestação, para que isso nunca mais ocorra. Portugal, lembrando vocês que a coroa portuguesa tinha castigos, tinha pena de morte, né? Tinha mandar o cara para fora, principalmente para o continente africano, né? Para nunca mais voltar, não é verdade? E a gente começa a perceber que os castigos eram terríveis aqui da coroa portuguesa. Depois, logo abaixo, a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana é legal de vocês anotarem que ela tem um teor, ela tem uma pegada mais popular, certo? E aí a gente vê que trabalhadores escravizados, né? Lembrando, pegando as influências do que ocorreu no Haiti, que foram escravizados, que pegaram nas armas para lutar contra o poder espanhol, a gente vai ver que os escravizados é a primeira vez que vai se lutar pelo fim da escravidão, meus amores, certo? E a gente começa a perceber que a Inconfidência Mineira em nenhum momento pediu o fim da escravidão. A Conjuração Baiana, pela primeira vez no Brasil, se pede o fim da escravidão. Por que será? Fica aí uma pergunta para vocês, né? Porque, meus amores, na Conjuração Baiana, a gente percebe um movimento mais de caráter popular, diferente da Inconfidência Mineira. Tudo bem, gente? É verdade. Tadinho do Tiradentes. Ele serviu como... perguntem para os pais de vocês. É um termo antigo, né? Tortura, Lívia. Muita, muita, muita. Se perguntarem para vocês em algum período no Brasil foi colocada a tortura, oh, meus amores, vários. Vários. Este que nós estamos estudando, por exemplo. Né? Nem vou falar da ditadura militar no Brasil.
Deixa lá no 9º ano que eu tô dando isso. Tudo bem? Depois, o que eu ia falar? A Conjuração Baiana também ficou conhecida como Revolta dos Alfaiates. Tudo bem, meus amores? Tudo bem, beleza? Vira lá. A vinda da família real. Acho que não vai dar tempo hoje. Tá vendo como esse negócio de live vai ser complicado para Promara, né? Fala por que vai ser complicado para Promara. Nem falo, né? Mas, ó, a vinda da família real portuguesa para o Brasil é uma consequência da invasão napoleônica em Portugal, né? Dom João chega aqui no Brasil, em territórios brasileiros, em 1808, não é? E aí a gente vê que essa família vai se comportar de maneira que não quer ir embora, certo? E aí a gente começa a ver que essa vinda da família real também vai trazer sérias consequências para a modificação, principalmente urbana, do Rio de Janeiro. Tudo bem? Bibliotecas, teatro, né? E todo um aparato, toda uma estrutura para receber essa família e a corte portuguesa no Brasil. Tá certo? Eu vou deixar uma liçãozinha para vocês. Eu quero que vocês leiam o capítulo de vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? E na próxima live a gente vai debater um pouquinho sobre como foi, que comportamentos que mudaram no Brasil. Fica aí essa dica. Tudo bem? Vou terminando a live, porque já eu tenho 3 minutos, é isso, produção? Para entrar na outra sala. Tudo bem? Do ensino médio agora pro Vai. Beleza? Quero que vocês fiquem bem. Quero que vocês fiquem bem em casa com suas famílias. Vai passar. Eu tenho esperança que vai passar logo e a gente vai perceber o quanto isso foi importante para a gente. Até para se reaproximar, né? Tá bom? Eu vou parar, senão não vai dar tempo. Lição: ler família portuguesa no. Tudo bem? Próxima aula, eu quero que cada um fale um pouquinho, beleza? Um beijo para vocês, sintam-se abraçados. Meu carinho, minha admiração, meus respeitos a vocês e às suas famílias. Bom, um beijo, eu vou ter que vídeo. Depois eu vou responder. É isso, produção, tá bom? Beijo. Deixa aqui um beijo. Fica com Deus.